Bom dia, turma. Sétima atividade de Química, massa molecular, dando continuidade à semana passada. A tabela periódica ela vai estar no livro de vocês na página 260. Lembrando que para achar a massa molecular, você precisa olhar a tabela periódica e olhar o número atômico. O número atômico é o que está com vírgula. Só que você não vai usar esse valor com vírgula, você tem que arredondar, não esqueçam. A primeira questão, ele quer que você determine a massa molecular dessas substâncias abaixo. Só que como vocês podem ver, o item B, o C e o D tem uma coisinha a mais que nas outras questões não estavam vindo. Que é esse 2, esse 3, esse 2 lá na frente, ele bem grande, tá vendo? Vou fazer um item com vocês para explicar. Olá, gente. Primeira questão, item C. Eu vou fazer com vocês. 3SO3 CH2. Primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer a massa molecular é separar os elementos químicos diferentes. Lembrando que todo elemento químico é o que tem a letra maiúscula. Se tiver uma letra maiúscula e uma minúscula perto, as duas são um elemento químico só. Ok? Então vamos separar. O S é um elemento químico, é o enxofre. O O é outro elemento químico, o oxigênio. O C é outro elemento químico, o carbono. E o hidrogênio, o H, é outro elemento químico, o hidrogênio. Bom, dessa vez tem uma coisa diferente. Tem esse número bem aqui na frente, tá vendo? Nas outras não estavam tendo, nas outras moléculas. O que é que isso quer dizer, professora? Quer dizer que esse número que está aqui na frente de todos eles, esse número vai multiplicar todos. Vai multiplicar a quantidade do enxofre, vai multiplicar a quantidade do oxigênio, vai multiplicar a quantidade do carbono e vai multiplicar a quantidade do hidrogênio. Certo? Então, vamos lá começar a multiplicar esse 3 por todos. Quantos enxofre eu tenho aqui? Tem algum número aqui? Não. Se não tem, é 1. 3 vezes 1, ele vai ficar... A cor vermelha é o que eu vou fazer o cálculo, tá? 3 vezes 1, ele vai ficar com 3. Então, a quantidade do enxofre agora é 3, certo? Vezes a sua massa atômica, vezes seu número atômico, que já nós iremos ver de todos eles. Vamos logo fazendo a quantidade de todos. Aí agora vamos passar para o próximo, que no caso é o oxigênio. Quantos oxigênio eu tenho? Tenho 3. Só que esse 3 vai multiplicar todos eles, então vai ficar 3 vezes 3, que é igual a 9. Multiplica o número atômico, que já nós vamos ver quais são. Agora passa para o próximo, é o carbono. Vamos olhar aqui, o carbono e o hidrogênio, eles estão entre parênteses, né, professora? Sim. Então, eles vão ser multiplicados tanto pelo 3, quanto pelo valor que está fora do parênteses. Então, ele vai ser multiplicado 2 vezes. Então, vamos começar primeiro com o número que está do lado de fora. Eu tenho quantos carbono aqui? Não tem nenhum número, eu tenho 1. 3 vezes 1, ele vai ficar com 3. 3 vezes o 2, que ele está aqui dentro do parênteses, ele vai ficar com 6. Vezes o número atômico que nós já vamos achar. O hidrogênio, tem algum número aqui? Não, professora, se eu não tenho nenhum número, é o número 1. Então, vou multiplicar esse número aqui que multiplica todos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, a quantidade do hidrogênio agora é 6. Então, eu já tenho a quantidade de cada elemento químico. Agora, eu vou olhar os números atômicos na tabela periódica do livro de vocês, certo? Vamos lá. Vamos lá, continuando. Primeiro, eu vou procurar um enxofre na tabela periódica. Aqui o enxofre, ó. Tá aqui o enxofre. Qual é o valor do enxofre da massa atômica do enxofre? E aí? Aqui, ó, do enxofre.
vai ser 32,07. Eu vou colocar 32,07? Não, porque eu tenho que usar um número inteiro. Então, eu vou fazer o arredondamento. Depois da vírgula, o valor, ele é maior que 50 ou menor que 50? Menor que 50. Então, eu vou permanecer no mesmo valor. Então, vai ser 32. Então, o número atômico do enxofre após o arredondamento é 32. E do oxigênio? Vamos procurar o oxigênio na tabela periódica. O oxigênio, olha, ele tá bem aqui. Opa, não tá querendo focar. Pronto. O oxigênio é bem simples, que é 16,00. Então, vocês já sabem que vai ser 16. Então, a massa atômica do oxigênio é 16. Agora, do carbono. Cadê o carbono na tabela periódica? Aqui, ó, o carbono. 12,01. Depois da vírgula, é menor que 50. Então, eu permaneço no mesmo número. O carbono vai ser 12. O hidrogênio na tabela periódica. Tá aqui o hidrogênio, ó. 1,008. Se depois da vírgula ele é menor do que 50, eu vou permanecer no mesmo valor do número, 1. Agora, eu só vou fazer as continhas. Fazendo essa continha, 3 vezes 32, o enxofre aqui vai ser 96U. O oxigênio, 9 vezes 16, vai ser 144U. O carbono, 6 vezes 12 vai ser 72U. E o hidrogênio, 6 vezes 1 vai ser 6U. Pronto, acabou aqui? Não acabou aqui. Para mim achar a massa molecular, eu tenho que somar esses valores de todos os elementos químicos. Então, eu vou somar 96, que é do enxofre, 144, que é do oxigênio, 72, que é do carbono, e 6 do hidrogênio. Vou somar todos eles e o valor final é que é a massa molecular. Somando todos, vai dar 318U. Essa é a minha massa molecular dessa molécula. Certo? Então, não adianta eu fazer essa continha aqui e no final não somar o valor final de cada elemento químico, certo? É a soma total deles que é a massa molecular. Vamos passar para a próxima questão. Então, os outros itens vocês irão fazer da mesma forma. Bom, a segunda questão, ela quer que você ache a massa molecular do álcool etílico, que é C2H5OH, e do ácido acético, que é C2H4O2, certo? E aí ele te dá, olha como a questão é boa, ela vai te dar os dados dela, você não vai precisar olhar na tabela periódica, esse valor aqui é o número atômico deles já arredondado, certo? Então, você vai fazer, lembrando aqui, ó, no álcool etílico, o hidrogênio, ele aparece 2 vezes. E aí, professora, como é que eu vou fazer? Eu vou separar o hidrogênio 2 vezes? Não, não é o mesmo elemento químico. Então, você só vai somar as quantidades. Aqui eu tenho quantos hidrogênio desse? Eu tenho 5. E do outro hidrogênio, eu tenho 1. Então, o hidrogênio, eu vou ter a quantidade de hidrogênio 6, porque eu vou somar a quantidade dos dois. Eu não vou separar HH, é o mesmo elemento químico, eu só vou somar a quantidade que tem de cada um, certo? Não esqueçam, depois que vocês acharem a quantidade de cada um dos elementos químicos diferentes, vocês têm que somar. Quando você somar todos os valores, é que você está achando a massa molecular. Tem gente que está esquecendo de fazer essa soma, certo? Então, aí você vai marcar o item correto de acordo com a massa molecular que você achar do álcool etílico e do ácido acético. A terceira questão, o ácido oxálico, ele também quer que você ache a massa molecular dele, que no caso é o H2SO2O4. Na questão, ela também te dá os dados, que é o número atômico deles já arredondados. Então, você só vai montar e separar eles e fazer a multiplicação. O hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Quantidade do hidrogênio, 2. Quantidade do carbono, 2.
Quantidade do oxigênio, 4 vezes o número atômico de cada um. Do hidrogênio é 1, do carbono é 12 e do oxigênio é 16. E aí você faz essa multiplicação do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Depois que você achar o valor dos três, você vai somar. Quando você somar, o resultado final é a massa molecular do ácido oxálico. Deu para entender? Espero ter ajudado vocês. Se houverem alguma dúvida, me procurem, me chamem no WhatsApp no privado que eu irei ajudá-los. Bons estudos!